Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Então, aí nos bastidores, nossos técnicos, nossas técnicas. E a gente volta aqui, então, mais um sábado. E hoje, com a presença da nossa querida Débora Espadoto, desde lá do Rio Grande do Sul. Bom dia, Nando! Bom dia a todo mundo que está aí junto com a gente nesta manhã de sábado, iniciando um sabadão, né? E falar de coisa boa aqui com a gente na Rádio Boa Nova. Todos os amigos, todos os parceiros, um muito bom dia para você também, Nando. É isso aí. Na verdade, nós estamos na TV, viu, Débora? Olha, estamos na TV, então que bom, estão nos vendo. Então, tá bom. A nossa querida Rádio Boa Nova. Então, nós vamos trazer uma página hoje de Emmanuel, e ela tem muito a ver com o que está acontecendo no planeta, né? E o título do livro Amigo, né? De psicografia do Chico Xavier, e na psicografia, né, na autoria, né, do Emmanuel. Então, nós vamos trazer aqui hoje o tópico provação e fé. Muito bem, então. O primeiro parágrafo ele diz assim: os momentos das grandes provações são igualmente os instantes mais significativos da fé. E é isso, né, Débora, que nós estamos vivendo. Justamente, né, momentos de grande provações. E interessante que ele coloca instantes mais, ele fala grandes provações, ou um momento, né, que a gente está passando. Então, quer dizer, é um momento, é um ciclo, não é algo que vai permanecer. E ele fala também que são instantes. Então, quer dizer, são momentos e instantes. Apesar da gente estar sofrendo a pandemia e parece que o tempo não passa, dentro da eternidade, dentro de tudo que a gente já viveu em muitas reencarnações, são realmente momentos e instantes. E é justamente nesses instantes e momentos, né, que ele fala que a fé se dilata aí, né? Ele fala a fé fica, ela torna, né? Se torna mais significativa, né, Débora? É exatamente isso, Nando. É exatamente no momento da provação que a nossa fé entra em prova, entra em xeque, né? Porque esses tempos eu estava parando para me analisar, me autoanalisar, Nando. E olha que interessante. Eu geralmente sou super positiva quando tudo está indo bem, né? E aí, quando a coisa dá uma degringolada, quando a coisa sai do eixo, a gente tende a dar aquela desanimada, a dizer, daí a gente reclama, aí não tá bom. Então, é nesse momento da aprovação que a gente vê como que a gente realmente reage, né, às situações. E age, não só reage, mas como que a gente pensa para agir. E a fé é tudo que a gente tem nesse momento da aprovação. Porque se tudo vai indo mal, se tudo está dando errado, o que tem para a gente se agarrar se não a fé, senão esse caminho de esperança, de certeza de que há algo por trás de toda aprovação, há algo por trás de toda dificuldade, né, Nando? Verdade. Então, a fé, ela, nesse momento, ela dá sustentação para nós, né? Assim, não acreditar, mas ter certeza de que, às vezes a gente fica duvidando, né? Será que Jesus está no comando ou não? Tudo que está acontecendo, conspirações, né? Parece que tudo conspira, mas na verdade existe aí um aprendizado dentro de todo esse desafio, esses desafios, né, que nós estamos atravessando, né? E ele continua aqui dizendo, então, Débora, nas páginas deste livro, terás, talvez, alcançado o apogeu de semelhantes tribulações. A impressão que dá é essa. Nós estamos chegando no apogeu, já estamos chegando no topo desse momento, né, de provação coletiva,
em que a gente vê tanto sofrimento, tantas outras situações difíceis, né? Aí no Rio Grande mesmo, né? Nesta semana, no Dia da Consciência Negra, né? Tivemos o desencarne do João de uma forma tão brutal, né? Será até quando nós vamos viver num planeta assim, né? Um planeta em que a vida ela continua, mas a vida ela é tão preciosa que ela não deve ser tirada, né, com tanta banalidade, né? De uma forma tão extrema. Então nós estamos no ápice mesmo. A gente vê pessoas muitas vezes, né, Débora? Gostaria que você comentasse isso também aí para nós. É muito interessante, né, Nando? Às vezes parece que quanto pior a coisa está, quanto mais difícil está, pior fica, né? Dá aquela impressão bem desse apogeu mesmo, assim, do ápice da dor, do sofrimento. E a gente pensa assim, não tem mais nada para dar de errado, e aí ainda parece que em cima de tudo que já estamos passando, acontecem essas cenas trágicas que a gente vê e dói no coração, né? E aí a gente se pergunta, por quê? Por que tudo isso, né? E é esse momento que eu acho, que eu vejo que a gente está mais lá embaixo, né? Mais no fundo do poço, que é quando a gente começa a subir, né? É nesse momento que não há mais nada, a gente fez tudo que a gente podia aqui, o que está nas nossas mãos. Fizemos tudo que a gente podia e aí a gente só tem uma coisa a fazer, né? Só resta uma coisa, que é entregar. Que é entregar, e entregar para mim é fé. É quando a gente diz, ó, Deus, estou deixando nas tuas mãos, porque eu já fiz tudo que eu podia aqui dentro da minha condição, né? Então eu vejo, é difícil a gente olhar para essas situações, estar na pandemia, enquanto tantos aí ainda estão sofrendo com a perda dos familiares, dos entes queridos, né? Eu conheço várias pessoas que perderam pai, mãe, marido, irmã, e é uma dor muito grande, né? Porque a pandemia veio com essa doença que faz com que a pessoa ainda tenha que desencarnar de uma forma solitária, muitas vezes num hospital, sem o apoio de ninguém. Então, olha quanta dor, quanto sofrimento coletivo também, né? E a gente se depara com essas questões e pensa, poxa, o que tem por trás de tudo isso? Mas aí que entra a fé, Nando, que eu vejo assim, a pessoa que ela tem uma fé, ela tem uma fé mais desenvolvida, ela vai mudar a pergunta, né? Ela não vai mais perguntar por que isso está acontecendo comigo, ela vai se perguntar o que eu preciso aprender com isso, o que isso está me trazendo, porque sempre tem um porquê atrás de tudo que nos acontece, né? E basta a gente ter olhos, né, abertos para conseguir enxergar o que está por trás. Embora a gente não consiga muitas vezes compreender nesse momento, é a fé que nos dá essa sustentação, como você disse, de aceitar, de compreender e aceitar o momento presente, sabendo que tudo tem um porquê, né? Verdade, né, Débora? Não é à toa, não, que a gente está passando tudo isso, não é por tudo que estamos passando que estamos perdendo alguma coisa, ao contrário. Algo muito importante está se acrescentando na história de cada um de nós, né, com essa passagem. Ele, inclusive, vai falar um pouco aqui à frente, né, Débora, sobre essa questão dos entes queridos, na perda, né, dos entes queridos, né? Ele, no outro parágrafo, ele coloca assim, olha, em contrastes esse topo do sofrimento, né, quando ele falou aí do apogeu, na enfermidade que provavelmente se demora contigo, flagelando-te a vida orgânica, né? Quando nós passamos, nós mesmos, cada um de nós passa por um momento de enfermidade, é tão difícil, né? Só quem está realmente ali passando por aquilo sabe. A dor, ela pode ser que talvez outra pessoa com a mesma dor possa ter mais suportação, mas a dor para cada um é a dor de cada um, né? Não tem como a gente substituir o outro, né, Débora? Não,
Cada um tem a sua dor. E sabe, Nando, que isso me chamou a atenção agora, lembrei, de uma moça que eu acompanho no Instagram, e é muito, assim, a história dela é muito comovente, porque ela tem um problema raríssimo de pele. Ela não pode pegar nenhum sol, nada, e ela tem vários câncer na pele, várias lesões que não param de sair. Ela tem 32 anos, eu acho, 32 anos, e ela já fez mais de 80 procedimentos cirúrgicos, e todas elas cancerígenas, né? Então, cada vez que ela vai para o centro cirúrgico, pode ser que ela não volte. E ela já foi 80 vezes. Por último, agora ela estava com um problema, né? Um tumor no cérebro, porque a doença vai atacando ela, né? E aí eu fiquei olhando para aquela moça, pensei, será que eu teria essa força? Né? Ela sempre de muito bom humor, ela falando, eu quero ir lá e quero viver, né? Eu acredito em Deus. Então, eu fico me perguntando, olha a força de uma pessoa, olha a fé de uma pessoa que está passando por uma situação assim de enfermidade, né? E como que nós agiríamos nessa situação? Como seria o nosso nível de firmeza nessa hora, de fé Suportação, nessa né? hora? De De suportação, né? Um exemplo para a gente pensar na nossa vida e nos autoanalisar também, né? Não é fácil, né? E quando muitas vezes, né, Débora, a gente reclama, né? Ai, tá doendo aquela unha aqui, tá doendo aquela unha, né? Então a gente vê que quanto nós precisamos aprender, né? Ele fala aqui que também nesses nossos sofrimentos, nossos desafios, né, que criaturas queridas se desvincularam de ti, violentamente, arrojando-te à inquietação e ao desânimo, né? Naquelas separações, às vezes, num relacionamento, algum filho que fala, eu não quero mais ficar aqui, vou embora, vai lá para a China. Separações assim que são, não, claro, eu estou brincando porque por causa de você, que você foi morar na Sim. China, né? Então, mas E existe agora nas Filipinas. nas Filipinas, então existe aqueles rompimentos que são muito assim contundentes, aquilo machuca, né? É dolorido mesmo, né? Então por isso que ele fala aqui que também nos coloca, a gente fica inquieto, inseguro, né? Diante disso, né? E ele Não fala assim, sabemos como lidar, né? é, Porque são as separações da vida. Muitas vezes uma separação de um casamento, né? De anos, e aí de repente acontece alguma coisa, surge uma traição, o casal não sabe lidar, aquilo acaba. E como assim que essa pessoa estava aqui até agora e eu não tenho mais? O que aconteceu? O porquê de tudo isso? A gente sempre vem com esse porquê, né? Por que isso acontece comigo? Até que a gente se pergunta, não, mas espera aí, o que isso está me trazendo de aprendizado? E sempre que a gente volta nessas questões, Nando, eu sempre entendo a fé como uma entrega. A nossa dificuldade, ela existe no nosso querer controlar as situações, né? A gente sempre quer controlar não só a nossa vida, como a do outro, inclusive os sentimentos deles, inclusive como que eles vão agir. Tem mães que sofrem horrores porque pelas decisões dos filhos já adultos, né? Então é a nossa necessidade de controle do outro que também nos faz sofrer muito e se torna uma provação se a gente não souber entregar para Deus, se a gente não souber ter fé, entregar, largar, soltar, né? E deixar que a vida aconteça mais fluida, né? é verdade. E quando isso se rompe tão repentinamente, há mais sofrimento, né? Aí Uhum. ele chega aqui naquela parte que vocês já tinham comentado também, ó, sofreste a perda de entes amados nas brumas da morte e trazes o coração encharcado de lágrimas. E isso é uma das coisas que aconteceu e está acontecendo muito agora com a pandemia, né? Que a gente está vendo quanto a Maria Angélica, não, a mentora do nosso Divaldo Franco, né? A Joana de Ângeles,
ela fala que não é perda, né? Exatamente perda. Porque a gente sabe que o nosso ente querido vai e que há possibilidade de reencontro, mas é uma coisa que fica faltando realmente, porque por isso que às vezes a gente coloca com a palavra perda, né? Porque é algo que está tão assim intrincado na gente, é uma parte da gente que vai embora, né, pela morte, que parece realmente que a gente perdeu, né? E isso dói, né? Esse é um momento que a gente precisa ter muita fé e nesse momento a gente não consegue às vezes consolar, às vezes uma outra pessoa que perdeu o ente querido, a gente não tem palavras para consolar. E como você disse, o momento de agora, nós não estamos até conseguindo se despedir daquele ente querido, né? Ele vai para o hospital, já chega lá, fica inconsciente, depois já vai embora, né? A gente não teve nem oportunidade, né? Ô, Nando, que difícil, né? Sabe que eu nunca perdi nenhum ente querido, né? Nunca se foi pro outro lado, né? Até os xamãs falam, não, ainda da minha família ninguém atravessou o rio. Mas eu acredito que deva ser uma dor muito difícil, porque embora não seja uma perda, como você diz, né, que a gente vá se reencontrar em algum momento, que seja só uma separação momentânea, nesta vida não vai se repetir, né? Esta situação não vai acontecer mais. Eu, Débora, você, Nando, isso é só agora, é só uma vez, né? Eu vejo que as pessoas às vezes dizem, mas tem muitas vidas aí para a gente se ver. Tem, mas essa aqui só tem essa. Então, que a gente faça o melhor dessa vida, né? Que a gente diga os eu te amo que tem que dizer, que a gente abrace e beije o tanto que tem que abraçar, porque essa vida é só essa. E claro que é maravilhoso a gente saber que existe um depois, mas fazer o melhor no hoje. Acho que é a melhor maneira de a gente se sentir leve e tranquilo quando chegar a hora da partida dos nossos entes queridos e a nossa também. Porque a gente sempre pensa na partida dos entes queridos, mas pode ser que a gente vá e a gente também sinta essa saudade lá do outro lado, né? Então, que a gente sempre tente a cada dia fazer o nosso melhor, né, para essas pessoas que a gente ama. Eu acho que isso, no momento de uma partida, já nos ajuda a minimizar essa dor, porque a dor é inevitável, mas se você tiver algum remorso, alguma culpa, eu acho que fica mais complicado, né, Nando? É verdade. E por outro lado, também o conhecimento, né, que a gente vai adquirindo com a doutrina espírita, com os mentores espirituais que sempre nos trazem ensinamentos, pelo menos a gente tem um consolo, né? Pelo menos que a gente vai ter um dia a oportunidade de reencontro ou até de alguma notícia, né? Eu lembro que o André Luiz estava com os pais já desencarnados quando ele depois dele já ter sido resgatado lá no umbral, que estava na cidade do nosso lar, ele recebe, depois de um tempo, por méritos também, a visita da mãe dele, que estava em outra esfera, né? Ele não pôde ficar o tempo todo com ela, mas ela veio visitá-lo. Então, quer dizer, isso é um grande consolo, né, em saber que o ente querido está lá. Por outro lado, ele tinha o pai dele que ainda estava numa situação difícil, e a mãe dele então conversa com ele para que eles planejem, tenham um plano de resgate do pai, né? E aí, me parece, até tentando lembrar, ela tem já um projeto, um plano de reencarnar e receber as entidades que estavam, no caso, com ele, que estavam culpando ele. E então você vê o que consolador é a gente saber que tem pessoas que nos amam, que nos querem bem, que torcem por nós na espiritualidade, e isso é uma forma, e a gente precisa acreditar nisso. Olha o quanto isso é consolador e conforta os nossos corações, né, Débora? É algo que realmente nos acalenta o nosso coração. Ainda bem, né? Eu sempre digo, ainda bem que existe a doutrina espírita que nos esclarece tanto, né, do lado de lá, a respeito do lado de lá, e que nos traz esse acalento para o coração, esse carinho para o nosso coração nesses momentos difíceis. Graças a Deus, né? É verdade.
E aí o nosso autor aqui continua. Golpearam-te os interesses e despojaram-te dos recursos indispensáveis à própria manutenção, compelindo-te a vaguear em tristeza e penúria, né? Então, isso acontece, né? A gente receber golpes durante a nossa vida, os nossos despojam-se, né, dos nossos recursos ou dos nossos interesses, até da nossa própria manutenção, ele coloca aqui. E aí a gente entra realmente num clima de tristeza, de penúria, de dor, porém, né, nós temos que ter a fortaleza d'alma aí, né, desta fé que realmente faz com que a gente siga em frente, que consiga atravessar os momentos difíceis, né, Débora? É só fé, né, Nando? Não adianta. Nesse momento onde tudo acaba, né? Imagina uma pessoa aqui, quando eu entendo essa fala, né, de golpearam-te os interesses, despojaram-te dos recursos indispensáveis à própria manutenção. Às vezes é a pobreza extrema, né? A pessoa tenta, tenta e deu tudo errado. Alguém se aproveitou dela, passou um golpe, a pessoa fica sem dinheiro, fica sem poder muitas vezes alimentar os filhos. Então, imagina a tristeza de um pai sem poder prover para a família. Então, nesse momento, muitos até recorrem para o suicídio, né, Nando? E a fé fortificada é o que pode salvar essas pessoas de não escolher um caminho tão ruim, né? Um caminho que possa tirar ainda mais deles, né? Mas se manter firme na fé, na certeza de que tudo concorre para o bem maior e que nada é por acaso, né? Se foi dessa forma, peraí, o que eu posso aprender com isso? Daqui a pouco, de numa próxima vez não ser tão ingênuo, né? De perceber aonde foi que eu poderia ter feito melhor e manter firme, porque quando a gente tem fé, a gente entrega, a gente faz a nossa parte, não é só entregar, né? É fazer a nossa parte e entregar. Mas com certeza dá um desânimo, né? Dá um desânimo, tudo isso. A dificuldade nos traz um desânimo. Então, se a gente não tiver realmente a fé, o que vai acontecer conosco? Nós vamos querer se livrar da dor. E às vezes tem dores que a gente não consegue, a gente precisa mais conviver com essa dor do que querer se livrar dela, né? Deus nos deu aí, concedeu a anestesia, né, para que a gente pudesse ter, assim, num momento em que precisasse curar através de uma cirurgia, né, que é necessário cortar uma parte do nosso corpo, ou aqueles medicamentos que trazem, que tiram a dor, né, anestésicos. Então, por que ele deu isso? É para que a gente respire, consiga regimentar forças para poder seguir. Até ele fala aqui, olha, empenhastes as melhores forças na causa do bem de todos e situaram-te num cipoal de incompreensões e desafetos gratuitos que te prendem à dor. Né, Débora? Olha só, a famosa ingratidão, né? Às vezes a gente faz e tem certeza que está fazendo o melhor por aquela pessoa, se doa, e aí a gente muitas vezes em troca, né? Vem uma enxurrada de ingratidão. Somos maltratados, e aí a gente fica meio desanimado de seguir fazendo aquele bem, né? Mas sempre que isso acontece, eu até anotei a frase para a gente falar aqui. Eu amo esta frase da Madre Teresa, né? Que para mim ela é uma frase muito impactante, que toca o meu coração e que sempre me leva de volta para o caminho correto, me mantém firme no caminho, porque todos nós já sofremos a ingratidão, né? Ou às vezes a gente tenta fazer alguma coisa achando que está arrasando algo bom para alguém e a gente é mal compreendido e a gente sai na história como se a gente tivesse feito algo errado, né? E as pessoas não nos compreendem. Então eu sempre lembro dessa frase, ó, da Madre Teresa: faça o bem a si mesmo. Veja que no final das contas nunca foi entre você e os outros, mas entre você e Deus. É o que nos mantém ali, né? Então, se você
está agindo no bem e você tem certeza no seu íntimo que você está fazendo o seu melhor, fique tranquilo, você está no caminho certo, né? Se a pessoa foi ingrata, se a pessoa mal compreendeu você, se lhe tratou mal, isso é um problema dela, é um problema que ela está criando para ela, né? E que a gente possa não criar uma raiva, não criar ainda mais ressentimento, para também não criar um envolvimento com essa história, mas sim se manter fazendo bem entre você e Deus, né? Essa é a história aí. Isso, porque assim, né, Débora, nós não vamos nos vincular àquela situação, né, ou vamos entrar naquela faixa de pensamento, de vibrações, né, que nos levam a sentir também aquela energia que muitas vezes não é boa, né? Então, feita a nossa parte, a nossa consciência vai ficar tranquila, deve ficar tranquila, né? Só a gente não se vincular muitas vezes a esses pensamentos, fazer a nossa parte porque Deus está, né? É que nem o namastê, o Deus que existe em mim saúda o Deus que existe em você. Então, quer dizer, nós temos Deus dentro de nós, né? Conosco, né, Débora? Estamos sempre conectados uns aos outros, né? E somos todos um. Então, o que a gente faz para o outro, na verdade, nós estamos fazendo primeiro para a gente, né? Então, até que as pessoas, e nas pessoas eu incluo a gente, né? Nós mesmos, até que a gente se dê conta de que quando a gente agride alguém, está começando a agredir a nós mesmos em primeiro lugar, até que a gente se dê conta disso, a gente vai permanecer nesses sentimentos negativos e alimentando essa energia ruim em nós, né? Então, no momento que a gente se dá conta que, opa, eu falando aquilo, eu sendo grossa, eu fazendo alguma coisa de ruim para o outro, tá me fazendo mal, aí eu começo a pensar no todo, né? Eu começo a perceber que as minhas atitudes influenciam, não faz mal só para o outro, faz mal para mim também. E todos somos um, todos temos Deus dentro de nós. E quando a gente fala com o outro, trata o outro de uma forma ou de outra, é Deus que está ali também, né? É isso mesmo, Débora. E o Emmanuel ainda no próximo aqui parágrafo, ele fala: é possível hajas atingido esses dias de conflitos e aflições, tumultuando-te o ser. Eu acho assim, quem de nós que nesses dias que estamos vivendo não está totalmente, a gente se isolou, mesmo que se isolou totalmente, entrou em quarentena, fechou-se dentro de casa, nós não vamos conseguir ficar incólumes, né? Nós estaremos, de alguma forma, conectados com tudo isso também, mas é a forma de lidar com isso que é mais importante, né? Ele fala que tudo isso vem, esses conflitos, aflições que vão tumultuar o nosso ambiente íntimo, porém, se a gente tiver a sustentação da fé, aí nós podemos lidar com tudo isso, né, Débora? Aí que está. A pandemia foi um exemplo disso, né? Foi para todo mundo. Eu não acredito que exista alguém que não tenha pelo menos pensado nessa situação, né? E tenha pelo menos sentido alguma mudança em sua vida em relação à pandemia, que ela veio para mudar realmente, né? Nos virar de cabeça para baixo e ver se o lado virado não era o certo, né? Então, todo mundo passou por esse conflito. Uns menos, uns mais, talvez por merecimento, por mérito, né? Mas todos nós passamos em um certo nível por algum tipo de dificuldade nessa pandemia, né? Então, aí que entra a fé também, né? Eu lembro de mim, por exemplo, logo de cara, né? Logo num primeiro momento da pandemia, eu não gostei. Como assim? Que as coisas vão mudar? Que a minha rotina vai mudar? É porque vem a controladora à tona, né? E é aquela coisa que eu falei no início, quando tudo vai bem como a gente quer, tá tudo certo, a gente é super positivo. Experimenta trocar as coisas e a coisa não sair do jeitinho que a gente gosta para ver aonde vai a nossa positividade, né? E é aí que tem que entrar a nossa fé. Essa lembrança de que tudo vem para o bem, de que tudo tem um porquê e de que uma vida futura nos aguarda.
que isso aqui é só um pedacinho da nossa caminhada espiritual, é só um pontinho num quadro, numa pintura imensa, e que tudo vai ser explicado um dia, se não agora, um dia terá uma explicação, né? Do porquê a gente estar aqui nesse momento, vivendo essa pandemia, fazendo parte disso, dessa mudança. Então, é a fé que nos mantém caminhando na retidão, de certa forma, tranquilos, né? Enquanto muitos aí, nesta pandemia, tiraram a própria vida, né? Entraram em depressões profundas. A gente ainda, quem tem fé, né? Quem tem essa fé, ainda consegue se manter andando em frente, apesar de tudo. Isso é o que a fé faz por nós. Verdade. Então, no exercício da fé agora, Débora, nós vamos para um momento de oração, de vibrações, de prece. E eu gostaria de pedir para você hoje ser a nossa condutora, conduzir a prece para nós aí, aquela prece que vai, com certeza, atingir, chegar em alguns lugares aí onde tem muita gente precisando. Então, Débora, fica com você agora esse momento de prece aí, de oração e vibrações. Ó. O importante da prece é o sentimento, né? Nem muito as palavras, né? Mas as vibrações. Então, que todos aí possamos seguir a Débora nesse momento. Vamos lá, Débora, pode iniciar aí Então vamos a lá. prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos entrar em conexão com o Deus que existe dentro de cada um de nós. Com essa chama sagrada, essa força, essa sementinha de amor que está dentro do nosso coração. Vamos imaginar esta luz neste momento, expandindo o nosso coração, alargando o nosso amor, a nossa tranquilidade, a nossa paz, todos os nossos sentimentos melhores que existem em nós. E que a gente possa visualizar todo esse amor chegando até os corações daqueles mais necessitados neste momento. Aquelas pessoas que estão em extrema dificuldade, passando por extremas provações, desafios. Aqueles irmãos que já não sabem mais o que fazer, não sabem para que caminho seguir. Que esse pequeno amor, que essa energia de benevolência que existe em nós, possa chegar nesses corações, acalentando, aliviando, dando um pedacinho de esperança para que estas almas queridas possam lembrar que existe um porquê para estarmos passando pelo que estamos passando, que existe uma razão para tudo e que tudo concorre para o bem. Elevemos nosso pensamento agora ao Mestre querido, Jesus amado, que nos ilumina e nos orienta a cada dia. Que Ele possa continuar nos orientando, nos abençoando, neste dia e em todos os outros que seguirem nesta semana. Que possamos sempre nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, a cada passo, a cada escolha, a cada atitude. E que sempre que tivermos algum desafio na nossa vida, que possamos nos lembrar dele, nos orientando e nos mantendo firmes. Se você já fez tudo o que podia fazer, entrega, pois Deus está sempre olhando por você. Gratidão, assim seja. Assim seja, muito bem, que bom, né, a gente poder se conectar com a espiritualidade. Obrigado aí, Débora, pelas suas palavras. E a gente quer dar um recadinho para você, né? Você ainda é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe dessa família e você pode ajudar aí até
patrocinar, nem que seja 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Então, você vai ver aqui na telinha o site www.amigosdaboanova.com.br. Nesse site você vai conhecer o clube, como você pode colaborar, e também lá você vai encontrar todos os telefones. Tem os telefones também fixo e WhatsApp, que você vai ver agora aqui na telinha, para você aí anotar e entrar em contato. Porque você, de alguma maneira, vai fazer o bem sem saber a quem. Porque um dia, a Débora sempre conta isso, ela estava longe do Brasil, e aí ela tinha essa conexão com o Brasil, ouvindo a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, né, Débora? Dá seu depoimento aí. É verdade. Eu sempre ajudo o Clube Amigos da Boa Nova porque me ajudou muito, né? E quando eu logo cheguei na China, 5 anos atrás, eu sempre estava sozinha, né? Viajando nas cidades da China, né? Que a gente não entende a língua, que as pessoas não têm a nossa cultura, ninguém sabe dar um abraço. Eu me sentia muito sozinha. Então eu ficava aí com a voz do Nando, William Sanches na época, vários, né? Mário Massi. Então eu adorava assim ter essa parceria e esse abraço carinhoso que vinha lá do Brasil através da Rádio Boa Nova. Então, veja, a Débora deu um depoimento de que ela conseguiu, então, chegar a ouvir a rádio, a TV Mundo Maior, porque alguém antes dela colaborou. Olha que interessante. Então, se você É verdade. colaborar, aqueles futuros ouvintes, telespectadores poderão estar com a gente aqui, né, na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Muito bem, então vamos em frente aqui, quando o nosso Emmanuel diz assim, olha, empenhastes as melhores forças na causa do bem de todos e situaram-te num cipoal de incompreensões e desafetos gratuitos que te prendem à dor. É possível que hajas atingido esses dias de conflitos e aflições, tumultuando-te o ser. Aí, mágoas novas, somada a desgostos antigos, te atormentam o campo íntimo. Seja qual seja a espécie de provação que te visita, não te rebeles, nem te desanimes. Não te deixes mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Ama e serve sempre. Olha que beleza, né, Débora, de colocação do Emmanuel aqui. Ama e serve sempre, né? Às vezes é difícil, né, Nando? Com tudo que nos acontece, às avessas, a gente desanima de vez em quando. Mas eu fico pensando numa questão. Sempre que um sofrimento aparece na nossa vida, se a gente reclama, se a gente fica na palavra negativa, na energia negativa e espraguejando, a gente coloca ainda mais carga negativa em cima daquele sofrimento que já é negativo. Ou seja, a gente aumenta a nossa carga de negatividade e sofre mais. Então, é o que é, né? Eu estou aprendendo isso também. Às vezes as coisas acontecem, em vez de ficar reclamando e colocar mais sofrimento em cima, aconteceu, pronto, vamos ser práticos. O que eu posso fazer nesse momento? Faço tudo o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, eu entrego para ele. Faço uma oração, uma prece, né? Peço ajuda e aí a gente não fica alimentando aquela coisa negativa. É como ele diz, não te deixe mergulhar nas correntes das palavras inúteis. Não vai adiantar a gente ficar reclamando ou se fazendo de vítima ou lamentando a vida. Vai adiantar a gente fazer o que pode ser feito e pedir ajuda, orar e amar e servir sempre. Não sair desse caminho, né, Nando? E é verdade, e essas palavras inúteis a gente encontra muito nas redes sociais, né? Nas discussões, nas críticas, né? Contumazes ali, em apontamentos que realmente, às vezes, se a gente der tanto crédito para aquilo, uma palavra atinge mesmo, é verdade. Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa colocar uma palavra de fé sobre essa palavra infeliz, para que neutralize aquela energia, porque senão a gente vai entrar naquele campo de energias negativas e vamos sofrer muito com isso, né? Então,
a gente precisa se preservar, né? Esse tipo de colocação de palavras inúteis, muitas vezes, elas são mais fortes de qualquer vírus que possa existir, porque não existe antídoto a não ser a fé, né? E não existe vacina a não ser a gente ter fé, a gente ter aí fortaleza da alma, ama e serve sempre, porque o amar e servir, ele vai também nos blindando, né? Porque a gente, no momento que você ama, você neutraliza todo tipo de situação negativa. Se você serve, o serviço do bem é como se você estivesse servindo a si próprio, né? Quantas vezes você já não teve essa oportunidade de ir para alguma situação em que você conseguiu lá levar alguma coisa de você, mas você sai muito mais fortalecido dessa situação, né, Débora? O amor é o que a gente precisa, né? Eu sempre digo assim, quando uma situação muito ruim acontece, joga um pouquinho de amor, tenta amar aquela situação, por pior que ela pareça. Às vezes é uma situação muito difícil, mas tenta colocar amor, porque quando a gente ama alguma coisa, é impossível odiar. Então fica mais leve, né? Se a gente consegue amar, peraí, mas como que eu vou amar essa dificuldade? Olhando para o que ela pode te trazer de bom, para o aprendizado que ela está proporcionando, né? Busca, tem a visão além do problema, né? O que este problema, essa dificuldade está me trazendo? E às vezes a gente começa até a gostar daquele problema. Poxa, se não fosse isso, hoje eu não seria essa pessoa que eu sou. Se não fosse essa dificuldade, eu não teria me tornado, não teria desenvolvido essas qualidades, né? Então, a gente olhar para o que a gente está ganhando com aquele problema, a gente começa a amar e fica mais leve passar por ele, né? Verdade. E aí o nosso Emmanuel encerra aqui com o último parágrafo. Por mais dolorosa a crise em que te vejas, permanece firme na coragem da fé, porquanto no momento em que a criatura se imagina esquecida pelo céu, o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra em caminho. E eu estava pensando nisso, né? Que socorro tá a caminho, socorro tá vindo, né? De repente a gente esbraveja no meio, ele está lá no meio do caminho, a gente esbraveja, a gente reclama, a gente fica nervoso, então o socorro está vindo. De repente o socorro dá uma desviada, ele desvia e vai embora, por quê? Porque nós não estamos, né, ali prontos para ser socorridos, a gente nem quer. Outra vez reportando-se ao André Luiz, ele estava lá no umbral e já estava 8 anos, né? Só no momento em que ele se lembrou de Deus e começou a proferir uma prece, ou uma prece saída do coração mesmo, Deus me ajude, aí aparece o mentor espiritual lá, estou aqui, André, para te socorrer. Poxa, aí ele diz assim, mas poxa, estou aqui, né, tanto tempo, porque, né, aparecestes agora? Porque foi agora que você realmente pediu com o coração. Então, a gente precisa realmente pedir com fé, com ânimo, com vontade, crendo mesmo para que o socorro possa chegar e chegue. Ele vai chegar, todo o tempo ele vai estar à nossa volta, como o mentor espiritual disse ao André Luiz, nós estivemos com você aqui todos esses anos. É você que não tinha se conectado com esse bem, com o Deus que habita em nós, não é verdade, Débora? Exato. Essa passagem me fez chorar, primeira vez que eu li, né? Porque o ápice do sofrimento significa que o socorro de Deus se encontra em caminho. Então, quando está muito difícil, quando a gente está com mais vontade de desistir, quanto mais perto está para o socorro chegar, para as coisas melhorarem. Então, que a gente possa manter isso no coração, né? Não desiste, já lutou tanto, né? Já foi difícil até aqui. Já foi muito mais difícil chegar até aqui do que desistir agora, né? Então mantém firme, porque Isso. se tá muito difícil, é porque o socorro está vindo. Então não desiste, não entra em energia negativa, como o Nando falou, porque é exatamente isso, está chegando. E aí, se você desistir,
E às vezes não só desistir de cometer um suicídio ou alguma coisa, mas desistir daquela energia de pedir ajuda, de se conectar, né? Mas tipo assim, esbravejar, não querer mais, né? E achar que tá tudo... E sair da frequência, porque aí é que nem trocar de canal da televisão, né? Você não vai ver o programa que você quer se você trocar de canal. Sair da frequência. Então, mantenha a firmeza aí, porque quando tá muito difícil, né? Até tem uma frase que diz, né, Nando, para encerrar aqui, quando a madrugada tá mais escura, que é logo antes do nascer do sol, né? É mais ou menos assim. Às vezes tá tão escuro, mas logo vem a luz do sol, né? Gratidão, Débora, pela sua participação aí. Obrigado, viu, por estar com a gente aqui. Como sempre, eu amei. Muito obrigada. Um bom dia para todos. Ótimo final de semana e até o nosso próximo encontro aqui juntos. É isso aí. Então, agradecer a você, querida e querido telespectador da TV Mundo Maior. Entre em contato aí conosco, mande seu recadinho. Muita paz, muita luz aí. Fiquem com Deus e até o próximo sábado com mais um programa Alvorada. Tchau, tchau, Débora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.